Olá pessoal, Janaína Queradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Será o Inloco episódio número 2. E olha que legal, como sempre, uma personalidade muito relevante para nós, como o primeiro foi com o Nelson Pereira, que foi aquele que nos abriu as portas em Jaraguá do Sul. Agora, em Curitiba, eu tenho a honra de contar com a presença de um amigo querido, Paulo Kraus. Muito bem-vindo a Inloco. Obrigado, Janaína, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. E para quem não sabe, nós estamos, e a nossa casa de gravação predileta é o Vale do Pinhão, Pinhão Hub. E o primeiro contato que nós tivemos aqui dentro, através da nossa querida Rafaela Lupion, foi do Paulo, então, que é conhecido como PK. A partir de agora, para vocês também, PK. Conte um pouquinho de você, da tua formação, como é trabalhar tanto tempo, né, nessas entrelinhas aí entre o jornalista e o escritor. Janaína, então como você falou, eu sou jornalista de formação e de vocação também. É porque eu acredito que o jornalismo é uma profissão muito vocacional. Exato. E até por isso que eu sou PK, tá? Essa é uma curiosidade. No jornal impresso, antigamente, quando um repórter escreve 2 matérias na mesma página, existe uma regra no jornalismo que você não assina o teu nome 2 vezes em 2 matérias na mesma página. A primeira vai o Paulo Kraus, na segunda matéria vão as iniciais, o PK. Essa é uma regra do jornalismo impresso. Né? Que show. Que praticamente não existe mais jornalismo impresso, mas era uma regra. Então, por isso que saía ali PK nos jornais, né, que eu escrevia 2 matérias na mesma página, e um chefe de redação meu, lá há mais de 20 anos, começou a me chamar de PK por causa disso e acabou virando PK. Né? Então é por isso que eu sou PK, né? Não é exatamente uma escolha minha, mas eu gosto porque eu gosto de coisas curtas mesmo, né? Eu gosto de simplificações, né? Mas eu sou jornalista de vocação, fiz a faculdade de comunicação social com ênfase em jornalismo na PUC Paraná, e já ao mesmo tempo já trabalhava como jornalista mais de texto mesmo, de jornal, né, depois de revista, né, e o impresso, o raiz, né? O raiz, né, e durante muito tempo eu escrevi, e logo cedo eu já comecei a também nos jornais fazer algumas crônicas, né, que uma coisa é a reportagem mesmo, né, que é aquela que não tem opinião, que você entrevista as pessoas, e tem a outra que é a crônica, né, que é mais um relato, um pouco de opinião e relato de algum fato, né? E a crônica, na verdade, é a crônica do jornal ali, que é uma mistura de jornalismo e crônica, e tem a crônica que virou um gênero literário, né? Então, além do conto, do romance de ficção, da poesia, existe o gênero crônica na literatura, e que é um gênero muito brasileiro, assim, sabe? Ele é muito tradicional no Brasil. Você não vê tanta crônica fora do Brasil, mas no Brasil a crônica ela é muito relevante, né? Então aos poucos eu acabei fazendo crônicas também, e aí foi uma coisa meio em paralela com o trabalho de repórter, de fazer reportagem, que eu nem fiz tanto tempo, assim, eu acabei sendo promovido muito cedo, já editor, já chefe de redação, né? Eu saí, não fiquei tanto tempo na reportagem, né? Fui subindo ali dentro da redação, apesar de gostar da reportagem, gostar da rua, mas depois eu descobri que eu gosto muito também de ser editor, de editar textos, não apenas escrever, mas eu gosto de pegar um texto de um repórter, por exemplo, e fazer a edição daquele texto, né? Então me agrada também ser editor de texto, né? Mas aí, claro, você tem algumas evoluções na carreira, então assim, na carreira depois de iniciada como jornalista, né? Claro, teve muita coisa que eu fiz antes disso, né? Mas a minha carreira profissional mesmo, né? Na área de comunicação, ela tem algumas etapas, assim, né? De jornalismo, de jornal, de revista. Aí depois eu migrei para assessoria de comunicação da administração pública, né? Governo, prefeitura. Né? Trabalhei bastante tempo
nessas áreas também, né, que dentro, né, da Sim. profissão de comunicação área. social, né, que eu me formei. Depois eu acabei migrando para o marketing, né, eu depois de ficar alguns anos em administração pública nas secretarias de comunicação, né, do governo e da prefeitura de Curitiba, eu acabei indo daí para a Copel, né, num período, eu fui diretor de comunicação e marketing da Copel por 7 anos, e ali eu fui muito mais para o marketing mesmo, né, até porque a comunicação social da Copel estava muito bem resolvida com a equipe. O marketing precisava realmente ter um projeto ali de marketing mais estratégico para a empresa, né? E eu já tinha feito uma pós em marketing também, né? Eu acabei fazendo uma pós-graduação, uma especialização em marketing na Fundação Getúlio Vargas, né? Então acabou sendo uma migração um pouco natural, né? Saindo do jornalismo e da comunicação social, indo para o marketing, né? Onde eu fiquei aí 7 anos na Copel, então ali foi realmente puro marketing. E quando eu saí da Copel, eu acabei vindo para a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que daí foi mais uma migração, na verdade, né? Daí eu acabei entrando nesse mundo da inovação, né? Como diretor técnico aqui da Agência Curitiba, com programas de desenvolvimento econômico também, né? Não só de inovação, né? Tem essas duas áreas que a gente trabalha aqui, né? Na inovação, algo assim bastante relevante para a cidade, para a prefeitura, até por causa do projeto Vale do Pinhão, né, que foi muito bem encaminhado, bem sucedido e virou a nossa âncora, assim, dentro da agência, né, virou realmente uma marca de referência para a inovação em Curitiba. Mas a gente também tem os programas de desenvolvimento econômico também, né, até eu brinco, assim, que a gente se relaciona com o pipoqueiro do passeio público ao presidente Latam da Electrolux, né, porque a gente atua em todos as etapas do desenvolvimento econômico, né? Desde o microempreendedor individual ali, o pequeno, o pipoqueiro, até as grandes empresas da cidade, né? Então é um relacionamento muito grande, né, na área do desenvolvimento econômico, né? E a inovação por si só que é muito bacana, né, de se relacionar com esse ecossistema de inovação de Curitiba, até porque o ecossistema, quando a gente fala ecossistema de inovação, aí é aquela tríplice hélice, né? Tem que ter o privado, o setor público e a universidade, né? Mas Curitiba, acho que conseguiu realmente conquistar uma integração interessante com o seu ecossistema, porque a prefeitura de Curitiba sempre foi inovadora, né? A inovação no poder público em Curitiba, ela é histórica, assim, pelo menos 5 décadas, né? De grandes projetos com inovação, né? Então, e eu tive uma passagem de 7 anos na comunicação da prefeitura de Curitiba, né, onde eu conheci praticamente todas as secretarias, porque eu era da comunicação e me relacionava com todas as secretarias, então aprendi muita coisa, né, de prefeitura, de cidade, e também tive uma passagem pelo escritório do Jaime Lerner, né, nosso ex-prefeito, urbanista, ex-governador. Eu trabalhei no governo dele na comunicação, mas depois trabalhei 2 anos no escritório e no Instituto Jaime Lerner, né? Que legal. Então ali também eu consegui, aprendi algumas coisas também ali de urbanismo e de cidade inteligente, né? A inovação no setor público, né? Então essa minha vinda daí para a agência de desenvolvimento e inovação da prefeitura de Curitiba foi uma nova migração na minha carreira, mas que uma grande descoberta, assim, né? Daí você começa a ver sentido em tudo que eu aprendi antes na comunicação da prefeitura, no Instituto Jaime Lerner. Aí você começa a ver isso no dia a dia da cidade, você vê essa inovação sendo pensada e acontecendo de fato, e estou aqui para ajudar que isso aconteça. E é interessante porque tudo acaba se interligando, né? E claro, a gente percebe que você soube também aproveitar as oportunidades que foram aparecendo na tua vida. Concordo que Curitiba é realmente uma referência quando se fala em inovação, quando se fala em diferenciais. Eu vim de uma cidade que é Jaraguá do Sul, onde lá, né, passei boa parte da minha vida. Jaraguá, ela já é inovadora. Jaraguá do Sul, assim, me proporcionou situações muito peculiares. Agora, Curitiba sempre foi minha paixão. Então, a primeira oportunidade que eu tive para cá,
vim para cá. E eu também sei que você também teve outras oportunidades na tua vida de também expandir o teu conhecimento, não só numa cidade tão promissora, que é Curitiba, eu digo, só se o Senhor quiser me tirar daqui, porque daqui a gente vai para o mundo, né? Sim. Sem nenhuma dificuldade, o mundo vem para cá também, então me alegra muito. Na época que eu escolhi para fazer o mestrado aqui e vir para Curitiba, eu poderia ter ido para Florianópolis, que também gosto muito, mas Curitiba sempre me chamou a atenção pela cultura, né? O frio, também gosto muito do frio. Mas, PK, as tuas experiências fora de Curitiba, compartilha um pouquinho conosco. Tá bom. Vou deixa eu falar de Jaraguá do Sul, tá? Já que você Olha comentou aí, Jaraguá do Sul, realmente Jaraguá é uma cidade que tem inovação, né? Uma indústria forte, a VEG, né? Um grande carro-chefe da cidade, né? E VEG, Marisol, Malve. a VEG atua em absolutamente todos os setores hoje, né? Econômicos, então é uma grande empresa, referência. Eu conheço, tenho amigos lá, porque sou amigo do seu José Silva, que é o criador da Dalila Tecidos, né? E, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem, até porque o seu José Silva, ele era bem tímido, discreto. Ele é o criador da Dalila, mas foi ele que trouxe o algodão Pima para o Brasil. Olha que legal! O algodão Pima, na verdade, é um algodão do Peru, né? Um algodão de altíssima qualidade. E o seu José Silva, lá da Dalila, ele apostou no algodão Pima, né? Ele trouxe do Peru o algodão Pima, começou a produzir os tecidos com o algodão Pima, e aí começou a onda do Pima no Brasil, e hoje ele fornece metade da produção de confecções como reserva, e são da Dalila. Que legal! Então é uma inovação de Jaraguá do Sul. Que legal! Eu, assim, sou muito grata, sabe, PK, por essas duas cidades que são minhas referências. Eu aprendi a advogar no fogo, né, na parte empresarial trabalhista, e aqui faço agradecimento, VEG, Marisol, Malve. Um orgulho muito grande agora essa referência da Dalila, que legal. Então, e aí, veja, fora de Curitiba, né, que eu vivi fora de Curitiba em duas oportunidades, né? Sim. Uma muito cedo, né, antes de formado, ainda antes de fazer faculdade, eu fui para os Estados Unidos. Legal. Fui trabalhar nos Estados Unidos. Comecei lavando prato e saí gerente do restaurante. Fiquei 5 anos nos Estados Unidos. E a maior parte do tempo, na verdade, eu fui barman. Eu fui barman profissional por 3 anos e meio nos Estados Unidos. Olha aí, ó, fica a dica, quero provar os drinks. Mas eu já sabia que eu seria jornalista, né? Na época, mesmo indo para lá lavar prato, eu já sabia que eu queria ser jornalista, que era o que me interessava, e eu voltei por causa disso. Eu poderia ter ficado nos Estados Unidos, estava muito bem lá, estava bem adaptado, barman é um bom emprego nos Estados Unidos. Tinha boas oportunidades. Emprego de americano já, né? Eu comecei com um emprego chamado subemprego, né? Mas que paga bem, né? De ajudante de lavador prato. Mas me tornei barman, que já era um emprego de americana. Eu poderia ter ficado lá tranquilamente e gosto dos Estados Unidos, gosto muito. Me adaptei muito bem. Mas eu só voltei porque eu tinha certeza que eu queria fazer jornalismo e ser jornalista, né? Então, acabei voltando. Voltei e já fui para a faculdade de jornalismo, né? Para realizar o meu sonho profissional e vocacional. E quando eu estava no último ano da faculdade de jornalismo, já começou aquela coceirinha de sair do Brasil novamente. Tá? Então, eu já tinha decidido que eu ia acabar a faculdade e eu iria para a França, na verdade. Eu tinha tomado essa decisão. Eu iria comprar passagem, iria para a França e iria me virar por lá. Né? Não falo francês, não falava, mas iria embora. Né? E iria arrumar um emprego qualquer na França. Né? Então, nos Estados Unidos deu certo, então eu já não tinha receio de ir para a França. Né? Mas, assim, isso em dezembro de 97, né, que quando eu estava acabando a faculdade, surgiu a possibilidade de ir para o Japão, né? Um amigo me falou que uma revista no Japão estava com processo seletivo para contratação de um repórter, né? Me indicou lá para fazer uma entrevista. Opa, me interessa, vou lá. E marquei uma entrevista em São Paulo, né? Na filial dessa revista de Tóquio, né, Made in Japan, tinha uma filial em São Paulo. Eu fui lá em São Paulo, marquei uma entrevista com o dono, lá, um japonês,
não tinha muita expectativa assim, de ser contratado, porque eu estava muito recente na profissão, né? Eu estava há 2, 3 anos trabalhando no jornalismo e ainda estava me formando na faculdade de jornalismo, né? Mas o japonês gostou de mim, né? Ele, 20 minutos ele decidiu pela minha contratação, Que né? legal. Pesou muito o fato de eu ter morado nos Nos Estados Estados Unidos por 5 anos, né? Uhum. Ele achou isso muito relevante, né? Inglês fluente, mas a experiência internacional ele Sim. achou que seria importante, né? Porque ele tinha uma responsabilidade muito grande quando ele mandava profissionais trabalhar no Japão, né? A empresa ficava responsável por aquela pessoa, então ele precisava ter cuidado com a seleção, quem que ele mandava para o Japão, né? Tem pessoas que não dão certo, né? Quando vão para o exterior, para o Japão principalmente, que é muito diferente. Então ele tinha tido alguns problemas de pessoas que ficavam lá 3 meses e não se adaptaram e tiveram que voltar. Então, quando ele viu que eu tinha uma bagagem internacional já de longo relevante, prazo, né? isso pesou bastante para ele me contratar. Então, ele já me contratou rapidinho. Depois de 40 dias ali, quando saiu o meu visto de trabalho, eu fui para o Japão, daí contratado pela revista Made in Japan, né? Que legal. Um contrato de 1 ano, renovado por 2. Eu fiquei 13 meses lá trabalhando como repórter nessa revista, uma revista mensal. Me agradou muito, gostei do país, gostei do trabalho, gostei de tudo que eu fiz lá, mas o salário não era bom, né? O salário, ele pagava pouco, sim. Ele sabia que jornalista ia pela aventura e não pelo dinheiro, né? E era verdade. Entendi. Realmente, o salário não era alto, $2.000, era um salário bem baixo para o Japão, mas ele sabia que os jornalistas queriam mesmo a aventura, né? Não tanto a experiência salário, de estar lá, né? Então, em 13 meses eu fiquei satisfeito com tudo que eu fiz lá. O dinheiro no fim do mês era sempre contadinho, não dava para ter grandes confortos e grandes luxos, né, com esse salário. Então, eu fiquei satisfeito com tudo que eu fiz em 13 meses e aí resolvi voltar para Curitiba. E aí já veio com uma bagagem, já veio com as experiências de você lá, né? E aí, ouso dizer que ali começou a nascer essa obra literária, Meu Japão? Exatamente. Veja, para quem for ler o meu livro, Meu Japão, né, que eu acabei de lançar agora, dia 2 de junho, né? É um livro de crônicas, são 42 crônicas, onde eu relato essa minha passagem de 13 meses como jornalista no Japão, né, em Tóquio, onde eu morava. Tem ali também algumas passagens, né, que eu fui à China, fui à Coreia, fui a Singapura, fui à Indonésia, então também tem algumas crônicas sobre essas viagens ali dentro da Ásia, mas realmente o primeiro capítulo do livro conta justamente essa história, né? A primeira crônica se chama Paris-Tóquio, né? Porque eu ia para Paris e daqui a pouco eu fui para Tóquio, né? Então já começa aí, né? Explicando o porquê que eu fui parar em Tóquio, né? E quando eu estava certo que iria para Paris já, né? Já estava tudo, só não tinha comprado a passagem ainda, mas eu iria para Paris, né? E no fim, o planejamento era acabei, né? Eu falei, não, Paris eu posso ir em qualquer momento da minha vida, né? Agora, um contrato para trabalhar em Tóquio não vai surgir sempre na minha vida. Eu vou aproveitar o contrato em Tóquio, né? Então a crônica, o livro já começa com essa crônica, né? É como que eu fui parar lá, né? Já despertando a curiosidade. E aí o livro são 42 crônicas, né? Sim. Que relatam as várias experiências pessoais que eu tive, né? De morar no Japão sem falar japonês. Sem gostar da comida japonesa, né? É mesmo? Não gostava da comida? Não sou muito fã, continuo não gostando, não é a minha comida preferida. Eu sou muito, gosto muito de comida raiz mesmo brasileira. Meu prato preferido é feijoada, picanha. Delícia. Então, não é a comida japonesa que me atrai, nem a oriental. Eu gosto mesmo da brasileira e da italiana, né? Que eu sou também descendente de italiano, então para mim a melhor comida que existe é a brasileira e a segunda é a italiana, né? Então eu sou meio raiz na comida, né? Então também teve isso, né? De não falar japonês, não gostar da comida. Então são várias experiências pessoais nesse sentido, mas também mais relevantes e mais importantes as minhas experiências profissionais como jornalista, né? Então eu fiz reportagens realmente que eu considerei bem, né? Eu
Eu sou o único jornalista brasileiro que entrevistou uma geisha até Exato. hoje, né? Relata essa experiência, como é que foi, até assim, na Tata? divulgação do livro eu falo assim que eu fui o primeiro jornalista que entrevistou uma geisha. Eu não fui só o primeiro, eu sou o único O até hoje. único. Nenhum jornalista brasileiro até hoje entrevistou uma geisha.